A chacina de Matupá, ocorrida em novembro de 1990 em Mato Grosso, foi marcada pelo linchamento coletivo de 3 assaltantes que foram queimados por uma multidão totalmente enfurecida. Esse é um dos casos mais emblemáticos de pessoas que resolveram fazer justiça com as próprias mãos. No dia 23 de novembro de 90, 3 bandidos foram mortos na cidade de Matupá, Mato Grosso, depois de terem assaltado a fazenda de Carlos Mazoneto. Cercado por populares, os assaltantes pediram proteção e só se entregaram quando os policiais lhe garantiram que nada lhes aconteceria. Mas não foi isso que aconteceu, pois populares lincharam, fizeram disparos com armas de fogo e atearam fogo nos criminosos. E toda essa barbárie foi filmada por um cinegrafista e as imagens ganharam o mundo. Naquela oportunidade, a cidade de Matupá tinha 22 mil habitantes e por ano era registrado, só para você ter uma noção, uma média de 900 assassinatos. Ou seja, a prática de se fazer justiça com as próprias mãos era comum nessa pequena localidade. O episódio ocorreu em meio a um cenário de desconfiança nas instituições e sensação de impunidade, fatores que contribuíram para a mobilização popular que agiu com extrema violência. Meu nome é Jorge Lordello e eu já quero te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal. E já aproveita o embalo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, pois nos ajuda muito a postar mais vídeos ainda por semana. Agora, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, com cenas chocantes promovidas por pessoas enfurecidas que resolveram matar 3 assaltantes de forma brutal. Olha que notícia boa, se você quer passar no concurso para a polícia, eu preciso te indicar a plataforma do Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram e estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM em várias cidades pelo Brasil. Olha que bacana. Gente, além dos cursos que te preparam para entrar para a carreira policial, o Instituto Oliver também oferece curso superior sequencial, tecnólogo, bacharelado e também o famoso EJA, para quem precisa concluir os seus estudos e, em seguida, prestar concurso para a polícia. Então, acesse o QR Code, o telefone que está aparecendo aqui na tela e dê o próximo passo para a sua carreira profissional. Dia 23 de novembro de 1990, era uma sexta-feira, guarde bem essa data, pois aconteceu um fato tenebroso que ainda hoje marca a história da população daquela região, a cidade de Matupá. 3 bandidos armados entraram em uma casa de uma fazenda na cidade de Matupá, que fica no norte de Mato Grosso, região de exploração de garimpo, a 696 quilômetros de Cuiabá, e eles foram nessa casa fazer um assalto. Toda a família foi rendida sob a mira de armas de fogo. Mas a empregada da casa fugiu e chamou a polícia, que cercou todo o local. O problema é que os bandidos não queriam se entregar em hipótese alguma. Os bandidos invadiram a casa de uma família tradicional do município, com o intuito de roubar joias e ouro, e mantiveram 2 mulheres, uma delas grávida, e 4 crianças reféns, por mais de 15 horas sob a mira de armas de fogo. Os criminosos mantinham a família como refém e passaram a exigir dinheiro, armas e garantia de fuga, para não matarem todos da família. Enquanto a negociação se desenvolvia durante horas, inclusive ao longo da madrugada, muitas pessoas passaram a se aglomerar ao redor da casa, acompanhando as etapas da discussão entre a polícia e os sequestradores. Mas a polícia local não dava essas exigências que os marginais pediam. Os 3 criminosos acabaram se rendendo, sob a garantia de que seriam levados para outra cidade em uma pequena aeronave para serem presos em flagrante e responderem pelo crime que cometeram. Mas, na verdade, eles tinham medo mesmo era de serem mortos. Os bandidos temiam linchamento por muitos populares que estavam ali enfurecidos. Enquanto
os criminosos saíam em direção ao veículo da polícia, era possível ouvir a população gritar: "Mata, mata, mata!" Após as prisões, o correto é que os criminosos fossem levados a uma delegacia de polícia para serem autuados em flagrante. Mas não foi isso que aconteceu e eu vou te contar toda essa história. A polícia militar alegou na época que não dispunha de viatura para o transporte dos criminosos para um local mais seguro, longe daquela população enfurecida que acompanhava toda aquela ação. A fúria popular estaria impedindo a remoção dos presos daquela localidade. A polícia militar conseguiu então o carro do prefeito emprestado para que fossem transportados até o aeroporto local. No aeroporto, uma aeronave os levaria para outra cidade, evitando que fossem lixados caso permanecessem na delegacia da cidade, que, na verdade, não tinha condição de resistir a uma invasão da população. Contudo, vai vendo, o carro do prefeito possuía um dispositivo que cortava o fornecimento de combustível. Segundo consta nos autos que nós pesquisamos, o próprio prefeito teria acionado o mecanismo de interrupção do combustível, o que fez com que o carro parasse, não podendo mais continuar o trajeto. Os policiais conseguiram então fazer a troca dos presos para outro veículo que passava no local e continuaram rumo ao aeroporto. Populares alcançaram esse carro no aeroporto, cercaram a aeronave e queriam linchar os 3 bandidos. Os presos foram então recolocados no carro e, ao atingirem a BR-163, tiveram interrompida a viagem por outro veículo que surgiu de repente, impedindo o trajeto da polícia. Diante da fúria da população, os policiais mencionaram que nada puderam fazer. Ivacir Garcia dos Santos, 31 anos, Arci Garcia dos Santos, 28 anos, e Oswaldo José Baquinã, 32 anos. Eles foram espancados e depois queimados vivos após tentativa de roubo e cárcere privado. O linchamento foi filmado e, assim, as cenas terríveis percorreram diversos meios de comunicação do Brasil e também do mundo. Os promotores que se debruçaram sobre o caso afirmam que os PMs cooperaram para que houvesse o linchamento. Diante de centenas de pessoas, os meliantes apanharam e muito. Um deles levou um tiro. Mas o toque final de crueldade foi o despejo de litros de gasolina nos 3 que estavam amarrados. Nas imagens que foram gravadas na época, é possível ver um dos assaltantes movimentar as pernas furiosamente para se desvencilhar das chamas. Aí se dá a parte mais impressionante, presta atenção, quando um dos assaltantes, o Oswaldo José Baquinã, de 32 anos, ele estava semi-acordado. Ele começa a responder às demandas daqueles que estavam a ponto de lhe tirar a vida. A câmera foca o seu rosto em primeiro plano. Um homem diz, abre aspas, pede perdão a Deus. Algumas pessoas falavam, pede perdão para Deus, pede perdão para Deus. E esse pobre desse ladrão, dessa alma, ainda pedia perdão para Deus, pedia perdão para Deus. E foi uma cena que realmente chocou não só a população aqui do norte do Mato Grosso, como virou uma notícia aí em todo o mundo. O criminoso Oswaldo, com parte do corpo queimando, gritou: "Perdão, Deus, por tudo que eu fiz, perdoa, meu pai." Ele ainda respondeu outras perguntas formuladas pelos linchadores e agonizou por 15 minutos até morrer, com a pele toda queimada. Veja o relato de uma testemunha que presenciou o linchamento dos 3 ladrões. Alguém separou, tirou um de cima do outro, mas estava tudo grudado, roupa grudada. Minha produção conseguiu o testemunho de uma das vítimas que estava na casa que foi invadida pelos 3 criminosos. Eu sei que com 24 horas que eles estavam lá, aí saíram, se entregaram para a polícia levou eles, que era para levar, não lembro se era para Sinop ou para onde era que eles iam levar eles, mas eles levaram até no aeroporto
E de lá do aeroporto aconteceu, que todo mundo sabe, né? Diante da gravidade do caso, o Procurador-Geral da República acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir a intervenção federal em Mato Grosso, argumentando que o Estado falhou em garantir a dignidade da pessoa humana, conforme previsto na Constituição de 88. Bom, no julgamento, os ministros reconheceram a gravidade dos fatos, mas decidiram, por unanimidade, indeferir o pedido, entendendo que se tratava de um caso isolado, não configurando violação sistêmica de direitos humanos, requisito para uma intervenção no Estado. 19 homens, entre civis e policiais militares, foram acusados pelo Ministério Público de terem participado da morte de Ivacir Garcia dos Santos, Arci Garcia dos Santos e Oswaldo José Baquinã, pela morte que eles tiveram em novembro de 1990. Em outubro de 2011, em razão do grande número de réus, à época, o juiz titular da comarca determinou o desmembramento do processo e marcou 4 sessões para a realização do júri popular. No total, 17 réus foram a júri popular pela chacina. O julgamento no Tribunal do Júri comoveu demais a plateia. O primeiro julgamento ocorreu após 2 décadas, no dia 5 de outubro de 2011, onde o réu Luiz Alberto Donin foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto pelo triplo homicídio. Em novo julgamento no Tribunal do Júri, ocorrido em 10 de outubro de 2011, foram condenados mais 2 réus que participaram da chacina de Matupá e admitiram ter jogado combustível nos assaltantes e receberam a pena de 8 anos de reclusão. O réu Valdemir Pereira Bueno aparece no vídeo jogando gasolina nas vítimas. Réu confesso, ele disse que se arrependeu e que ficou furioso ao reconhecer em um dos homens o bandido que havia causado terror a ele e à família um dia antes. Já os réus Donizete Bento dos Santos, Gerson Luiz Turcato, Paulo César Turcato, Mauro Pereira Bueno e Ayrton José de Andrade, todos foram absolvidos das acusações de participação no crime, que ficou conhecido como a Chacina de Matupá. Contra o vídeo exibido pelo Ministério Público com as imagens dos assaltantes sendo torturados e queimados vivos em praça pública, os advogados dos réus sustentaram que a responsabilidade sobre a barbárie foi do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Polícia Civil e Polícia Militar, que entregaram os assaltantes aos populares após a negociação de rendição. Os advogados alegaram ainda que os réus são, na verdade, vítimas que presenciaram a ação de 3 assaltantes que fizeram reféns uma mulher grávida e 5 crianças. O último réu, Arlindo Capitani, acusado de envolvimento no triplo assassinato, que ficou conhecido como a Chacina de Matupá, foi absolvido em 19 de novembro de 2014. O Ministério Público acusou os PMs de não reagirem enquanto os ladrões foram alvo de tiros nas costas e na cabeça e depois espancados e queimados vivos. Além dos réus civis, também foram acusados de terem contribuído para a ocorrência do triplo homicídio 7 policiais militares de Matupá, já que as vítimas estavam presas e sob custódia dos PMs. Entretanto, eles não foram julgados porque os crimes acabaram prescrevendo em fevereiro de 2014. Olha, pessoal, esse episódio poderia ter sido esquecido na história brasileira se não fosse as imagens feitas pelo cinegrafista amador Lenon José do Reual, que filmou desde as negociações até o linchamento. A fita VHS correu o Brasil e o mundo. O cinegrafista deu um relato simplesmente revelador do comportamento coletivo do linchamento que ele presenciou e registrou com sua câmera as terríveis imagens, disse ele, abre aspas. O que houve ali foi uma barbárie, algo que nunca tinha visto antes em minha vida. Muitas pessoas que estiveram na cidade queriam saber por que não larguei minha câmera e tentei impedir a tragédia. Na verdade, tentei sim. Fui ajudado por uma senhora de 25 anos. Senti medo de ser agredido se tomasse uma atitude mais dura.
A maioria das pessoas observava apenas enquanto 2 ou 3 homens pegaram a gasolina, jogaram sobre os assaltantes e atearam fogo. Na memória da multidão estavam certamente outras inúmeras cenas de violência que todos os dias deixam cadáveres pelas ruas da cidade. É difícil achar uma família que não tenha uma história triste do assassinato ou assalto a um parente ou vizinho para contar. Acho que foi um comportamento inconsciente, como se todo mundo tivesse perdido por alguns momentos a noção da gravidade do que estava acontecendo ali. Ao final, quando os 3 já estavam mortos, uma outra senhora chegou ao local e ficou chocada. Chorava e gritava que todos ali eram assassinos. Já de volta do transe, conscientes do que haviam feito, as pessoas nada disseram, foram embora caladas. Firmei a câmera com o sacrifício de quem se sente obrigado a documentar uma barbaridade que certamente o Brasil não conheceria se eu tivesse simplesmente ido embora. Suava, sentia-me mal e cheguei a desligar a câmera várias vezes. A promotoria defendeu com unhas e dentes a condenação dos acusados. Estamos falando de seres humanos, como eu, como senhores, como estas pessoas que aqui estavam. A chacina de Matupá deixou marcas profundas nos moradores dessa pequena cidade. O prefeito de Matupá falou sobre o trauma que a cidade ainda sofre. Não é o povo de Matupá que está sendo julgado. O povo de Matupá é um povo idôneo, um povo trabalhador. Esse fato é um fato isolado na história de Matupá. Acho que a condenação não vai limpar a história de Matupá. O fato é grave, isso não se esconde. O povo de Matupá não se orgulha do que aconteceu, mas não é a condenação dos acusados que vai limpar esse fato da história de Matupá. Mas agora, eu quero saber de você, é claro. Por que você acha que os casos de justiça com as próprias mãos vêm aumentando no Brasil? Será que o aumento é a descrença com as instituições ou tudo acontece na hora onde as pessoas são insufladas e passam a agir sem pensar? Me conta, o que você pensa sobre esse tema? Estou aguardando seus comentários. E para a gente fechar com chave de ouro, eu quero te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal e eu respondo diretamente a você as suas dúvidas. E aproveita agora o embalo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo, em seus grupos de WhatsApp e redes sociais, com o pessoal que você conhece e gosta de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.